Olá pessoal, tudo bem? Voltando com meus conteúdos, com os meus materiais, postando mais informações aqui para vocês, dicas, trocando experiências, porque eu acho que não é só a minha experiência que vale, é a experiência de todos. Gostaria que vocês contribuíssem mais com os comentários, com as curtidas, com compartilhando isso para que chegue a outras pessoas e que outras pessoas tragam as suas situações também aqui para nós. E também para quem ainda não prestou atenção, não se ligou, gostaria de convidar vocês para assistirem meu programa de rádio Corpos Diversos na Rádio Capão do Cedro, toda sexta das 8 às 10 da noite, que além do que eu posto e falo aqui com vocês e continuo lá, convido outras pessoas para compartilhar suas experiências e o que eu acho importante trazer para vocês e também de diversos assuntos, diversos ambientes, porque o público que me ouve lá é diferente talvez do público daqui e temos que atingir a todos, né? Tentar compartilhar a todos. Então, dentro dos assuntos que eu estou compartilhando e falando aqui com vocês, gostaria de falar sobre dois itens que eu tinha colocado no meu último post, né? Antes do último vídeo, que um é da responsabilidade dos pais e dos pais ou responsáveis pela pessoa com deficiência, que é o meu grupo maior, né? Está 24 horas em função do filho, ou né, de quem ele é responsável, e também dos direitos e deveres. E como eu me colocando aqui na situação de uma pessoa que passo dicas, experiência, falo para vocês, estudo, me capacito, como eu vejo que como eu faço muito melhor quando eu estou passando para vocês, para os meus clientes, para o meu público, do que fazendo para mim. Como a gente às vezes se esquece, se boicota, falando né, bem sincero nessa situação, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu, depois de 20 anos de planeta, nunca tinha ido, resolvi ter vontade de ir pro planeta, convidei uma amiga para me acompanhar e eu combinei com ela, assim, que ela iria atrás da hospedagem e do transporte para que não tivéssemos que mobilizar outras pessoas a ficar à nossa disposição, pessoas que não estavam interessadas nesse passeio, e eu ia atrás dos ingressos do planeta. Até tô aqui mexendo bastante meus cabelos, pessoal, apesar de estar com o novo look, hoje meu cabelo tá bem rebelde, né? Então tô tentando achar melhor visual para ele, melhor forma de deixá-lo, mas, né, faz parte do dia a dia e de às vezes sair da zona de conforto também nesse sentido do visual. E aí, por que eu pensei do ingresso? Porque além de eu comprar o ingresso para pessoa com deficiência, que eu tenho direito e é um dos benefícios, teria algumas observações que eu achei que no planeta eu tenho que ter mais cuidado do que com o transporte e com o hotel. Porque algumas coisas de transporte e hotel eu acho que já é mais do que explícito e falado e ensinado que alguns direitos têm que estar funcionando e nós, como os clientes, temos que avisar o responsável pela agência, mas tem coisa que eu acho que não precisa mais ser dito, já deveria acontecer de fato, né? Então eu fui atrás, coloquei as observações, deixei tudo organizado, o portão que eu ia entrar, como que é seu transporte lá dentro, a ajuda que eu ia ter, o lugar que eu ia ficar no planeta, o dia. Nós não ficamos não entramos os 2 dias no planeta, porque a minha amiga achou que não ia aguentar, né? Pessoas com mais idade querendo ir no planeta, querer aguentar os 2 dias, não sei se ia ser assim, né? E eu falei para minha amiga, só comenta com a responsável pela agência, com quem você comprou o pacote, que eu sou uma pessoa com deficiência. E assim, eu achei que ela ia lembrar que o detalhe maior de tudo, apesar de ser bem independente, é a escada, né? Que ela ia se lembrar de falar. Lê do engano, né? Porque quem não tá na situação não lembra às vezes desses detalhes. E ainda mais que eu cheguei para ir do planeta, por eu sou moletante, né? Não sou cadeirante, cheguei de cadeira e com o cuidado do meu pé, apesar do meu pé já estar bem, já tá tudo sarado, né? Ainda tô tendo uns detalhezinhos, porque ele agora tá com a pele de bebê, né? Então, para ficar forte, ficar bem, para resolver o quanto antes e os cuidados que eu não tive antes ter agora, né? Aí eu pensei que ela ia, pelo menos a questão da escada, ela ia comentar. Ela esqueceu porque ela não tá na situação, quem não tá na situação não lembra. Aí o motorista do ônibus e essa minha amiga me ajudaram a entrar, porque eu ainda tava não tô na fase que eu tô tentando apoiar o menos possível meu pé,
se não tirando a questão de eu ter dificuldade, sim, de subir escada no que eu posso, e quando eu tô mais independente possível, eu subo as escadas me agarrando onde posso, me puxando pelos braços, se a perna não ajuda, né, e a acessibilidade não ajuda, mas eles me levaram para dentro do ônibus e indo para Capão da Canoa, que era onde nós íamos ficar, comecei a conversar. Primeiro, assim, a responsável pela agência queria que a minha mãe fosse junto, né, comigo, depois que ela viu a situação que além de eu ser deficiente e ela não está pronta para tudo isso, ela queria que a minha mãe fosse junto para ela não ter trabalho. E a minha mãe disse para ela que não, que eu sabia ser independente e que no restante ela confiava na agência de viagens, porque foi por isso que foi contratado o pacote, acreditando que a agência ia dar o mínimo de suporte que eu precisava, né? E ela achando que precisava minha mãe ir por eu ser uma pessoa com deficiência ou por ela não estar preparada. E aí, indo para lá, nós íamos parar para almoçar, ter mais uma descida nessa situação, dessa forma que eu precisava, e depois lá no local, né? E aí, indo para lá, eu vi que ela estava um pouco assustada, apavorada, comecei a conversar e vi que sim, de certa forma, a minha amiga e eu, né, porque eu sou a responsável pela minha situação, falhamos de dar alguns detalhes por ser uma pessoa com deficiência, porque cada pessoa com deficiência tem uma característica, tem uma situação, e ninguém é igual a ninguém, né, mesmo pessoa sem deficiência. Mas algumas coisas, por ser uma agência de viagem, por ser um hotel, uma pousada que eu vou ficar, um lugar que eu vou ficar, não precisava nem falar. Isso já deveria estar explícito. Ela sabendo que eu tenho uma pessoa com deficiência, se a minha amiga não falou tudo que gostaria, ela deveria ter pedido alguns detalhes que já tem que estar, a pessoa já tem que estar instruída, e no sentido, ela consegue subir os degraus do ônibus sozinho, porque hoje existe ônibus adaptado, mesmo intermunicipal, né? Ela não perguntou. Mas aí eu aceitei a minha falha nas informações que eu não passei adequadamente e comecei a entender e ver como que eu poderia resolver aonde eu falhei, mas que ela, por ser uma agente de serviço, deveria estar mais disponível em ajudar. Aí chegamos lá onde eu ia almoçar. Onde eu ia almoçar é sempre onde nós vamos com o pessoal do Garopas, do surf e da Laqua. Então, a entrada é acessível, tem a porta para pessoas cadeirantes, tem a rampa para se servir, para fazer o pedido ou para ir no banheiro. O banheiro não tem o banheiro que cabe uma cadeira, mas, né, tem essa questão. Pedi um lanche, eu fiquei na mesma mesa que essa minha amiga, e na hora de pagar, quem é uma pessoa com deficiência não precisa ficar em fila. Então, fiz o primeiro tumulto, que algumas coisas que é por lei e que as pessoas não se tocam, às vezes eu incomodo, sim, para ver se incomodando as pessoas se orientam. Aí passei na frente de todo mundo, os clientes super acessíveis, paguei e depois voltei, porque o acesso para cadeirante passar não era na porta de saída, só tinha na porta de entrada. Isso é uma outra coisa que tem que começar a se pensar, o fluxo de tudo isso. Tem que ter acesso na porta de entrada e na porta de saída, mas tinha o acesso. Aí entrei no ônibus e aí ela começou a me falar que a pousada não tinha acessibilidade. Em que sentido? Primeiro, quando cheguei lá, um degrau desse tamanho para entrar na pousada. Isso eu não precisava nem ter avisado, a pousada já deveria ser acessível, porque é uma pousada e aberta ao público. E pode chegar a diversos públicos, alguns que têm o entendimento que eu tenho, outros que não têm. Então, isso eu não precisava ter explicado. O meu quarto, por questão do destino, não sei o que, foi colocado no primeiro andar. E ficamos com outras meninas, que era essa vibe do planeta, de estar com outras pessoas no quarto. O banheiro, a porta não passava uma cadeira. Mas tudo bem, isso, né, deveria ter pedido o quarto, para pedir o quarto que tinha acessibilidade, mas eu dei um jeito, pulava da cadeira pro vaso, do vaso pro banheiro, pro box do banheiro, tudo isso com cuidado do meu pé, mas aí resolveu. Dentro do quarto, as meninas super me ajudaram em tudo, tinha beliche e camas de casal, então dormia no beliche na parte de baixo, e o café da manhã, que era o que estava incluso no pacote, era no quarto andar, sem acessibilidade. Isso também não precisava ter avisado, sendo uma pessoa com deficiência, sendo espaço, né, público, mas, né. E aí,
a responsável pela agência de viagens, dizendo que isso ia ser um complicador, né? Porque eles estavam com pouco, que a pousada estava com poucos funcionários e que ela já estava tendo dificuldade em outros atendimentos e tudo mais, querendo complicar a situação em vez de facilitar. E ela disse que eles iam chiar. Cheguei lá, eu tomei a atitude, então, já que eu tinha falhado, né, de conversar com a responsável pela pousada, uma das pessoas, e a pessoa foi super de boa. Teve a questão de não ter todas as informações? Teve. Mas ela resolveu super de boa. Ela disse: só tu chega pra mim na hora que tu acorda, dentro do horário que é destinado pro café da manhã, me pede que eu desça pra você, ou no teu quarto, ou numa porta que tinha, ou numa cadeira, mesa, desculpa, que tinha ali na sacada. Foi assim todos os dias, bem de boa. Aí, enquanto eu tava conversando e resolvendo super na comunicação com essa pessoa, a responsável pela agência me cortando e dando nos dedos, dizendo que não sabia, né? Não querendo ajudar. Aí, ela me falando ao longo da viagem que se ela tivesse sido a pessoa que vendeu o pacote para mim e para essa minha amiga, ela teria dito todas as dificuldades que eu teria no planeta. Tipo assim, ela não queria que fosse no planeta. Ela queria mais me falar da dificuldade do que da facilidade, né? E eu sabendo que eu já tinha organizado tudo, só a única questão que faltava era para ver se o transporte do planeta ia me buscar no ônibus ou se o ônibus ia chegar mais perto do portão. Eu sei que para um ônibus, numa estrutura de planeta, é difícil chegar, mas quando tu quer fazer a coisa acontecer, tu ajuda. E como esse lugar, essa agência não estava querendo fazer acontecer, e eu deveria ter me imposto e colocado meus direitos, que ela que tinha que resolver, e sabendo que eu não ia na primeira noite, então da primeira noite para a segunda noite, se ela quisesse ajudar, ela teria dado um jeito, conversado com os responsáveis lá do planeta, porque ela levou 45 pessoas às 2 noites, só eu e minha amiga que não foram na primeira, ela não se mostrou propícia em ajudar, né, em resolver a situação. Então, o que aconteceu? Mais um pouco eu conversei com o pessoal do planeta, que eles praticamente me respondiam na hora minhas dúvidas, então para ver como que estava o atendimento, e estava muito bom mesmo, do planeta. Eles disseram que viriam me buscar no ônibus, só que eu pedi para eles como que eu deixaria isso avisado e onde que era o ônibus para pegar. Como faltou essa informação no sentido que isso já era na sexta de noite, para não dar mais trabalho para essa pessoa que estava vendo só dificuldade em vez de facilitar, eu fui atrás. Além de para passear por Capão da Canoa, que eu sabia que, dependendo do acesso da rua e das calçadas de Capão, e eu não sendo uma pessoa cadeirante, sendo uma pessoa militante, eu ia ter dificuldade, mas eu não queria ficar trancada dentro da pousada, e nem deixar essa minha amiga dentro da pousada. Eu fui atrás dos Ubers lá de Capão, encontrei um motorista maravilhoso, que naquela noite ele estava até bravo, porque ele estava com problema no carro dele, estava perdendo corridas pelo planeta, pela temporada de praia, e estava na mecânica, mas ele me indicou mais 3 pessoas para ver a diferença de um atendimento para outro. Aí a pessoa que veio me buscar, que era uma moça, ela me levou no mercado, me levou para jantar, me deixou passeando na praça, passeando nos shoppings, fazendo esse look. Quando eu terminei, ela combinou como eu nascia, como que ela ia me buscar e me levar de volta para a pousada. Combinamos um lugar que tinha menos tumulto de trânsito, porque também temporada tem ruas que tem um trânsito maior e outros menores. E finalizei com ela. No outro dia, eu acordei, cheguei no guichê da pousada, pedi, descer no café da manhã maravilhosamente bem, com tudo e mais um pouco. Aí eu disse para a responsável pela agência de viagem, já resolvi, se o teu problema era, não falei com essas palavras, né, falei mais educado, mas se o teu problema era tudo o transtorno que eu tô te causando, já resolvi tudo. Só que em vez dela querer saber como eu tinha resolvido, não quis nem saber, né? Tá resolvido, o problema é seu. Aí combinei com esse primeiro motorista, que eu conversei do Uber, ele me levou do planeta. Aí uma das coisas que na questão do planeta teve assim, e que é em qualquer show, é que do portão para dentro, normalmente tem funcionado muito bem as coisas para mim, né? Mas do portão para fora, como são pessoas terceirizadas, algumas informações não chegam como deveria, né? Ou faltam. E isso foi uma das questões que eu falei para o pessoal do Planeta, quando eu até entrevistei no meu programa de rádio, que eu fiz uma entrevista com o pessoal do Planeta, dizendo assim, que lá dentro estava tudo maravilhoso, mas que essa informação de qual é o acesso mais apropriado para pessoas com deficiência,
qual que é o acesso mais apropriado para o meu carro de que chegar para esses que estavam lá fora e terceirizados também. Eles aceitaram e disseram que para o próximo ano eles vão melhorar. Então, o único atrito que eu tive no planeta foi isso, que eu tive que ir num portão, tive que ir no outro e no outro até saber aonde que eu iria entrar. Como que eu ia entrar? E eu dizia para eles, é o portão 1 ou o portão 4. Só que eles não me ouviam, ou não sei se é porque falta de informação, ou se porque eles tinham medo de me dar uma informação errada, eles não queriam acolher essa informação. Cheguei no portão que eu ia ter o acesso, fui atendida, foi um portão extra, porque não foi o portão 1 nem o 4, porque como eu não conseguia ter essa informação adequada onde que estava esse o portão 1 e 4, não chegava, né? Mas o portão que eu cheguei que me atenderam, vieram lá com a pulseira, porque eles me colocaram pulseira de pessoas com deficiência para saber que eu precisava mais atenção, talvez lá dentro. Os bombeiros e o segurança me levaram até o lugar que eu ia ficar, que ficou um lugar maravilhoso. Era dentro do camarote e um espaço separado para pessoas com deficiência, para não ficar no meio do tumulto, mesmo sendo camarote. Consegui acessar e passar por todos os estandes que eu quis passar. Fui no banheiro, que era um banheiro químico, mas banheiro adaptado. Nos shows que eu não era tão interessada, eu passei numa boa. Fui para a praça de alimentação também, tranquilamente. Se eu quisesse ficar na frente do palco, eu podia ter ficado, porque eu conseguia ter esse acesso à entrevista que eu fiz. Consegui fazer super tranquila, meu pé não tive problema nenhum e foi super de boa. Só não fiquei na frente do palco, porque como não era um lugar reservado para pessoas com deficiência, como ia ter outras pessoas, né, e cheio de pessoas, porque venderam todos os ingressos, eu pensei que eu não ia conseguir visualizar muito bem o que eu queria visualizar. Então voltei na hora do show para o meu espaço que estava destinado para mim. Mas fora isso, lá dentro foi super. E ela me dizendo que eu ia ter muita dificuldade. E aonde que era mais difícil, assim, que era com cascalho, com terra, com grama, teve uma parte que choveu, porque dizem que todo o planeta sempre chove, eles me ergueram, me levaram na cadeira, não tive essa dificuldade, e aí quando começou a secar e que estava mais fácil o trânsito, eu tive vontade de ir na roda gigante, tinha lá da Renner, né, que era um dos patrocinadores, e ver o show de cima. Eu achando que ia ter essa dificuldade, pelo que eu ouvi, né, dessa pessoa, eu fiquei olhando como que eu ia fazer esse acesso sem dar muito trabalho. E isso que lá dentro, toda hora eles me abordavam. Qualquer coisa que tu precisar, lá no camarote, no acesso, pode nos chamar. Não precisa ficar presa a tua amiga. E foi isso que aconteceu. Eu e minha amiga, a gente se via, se encontrava, se conversava. Mas quando eu queria estar no lugar, eu estava. Quando ela queria estar no outro lugar, ela estava. E assim foi. E quando eu cheguei na borda para atravessar, para ir para a roda gigante, que eu estava vendo como que eu ia fazer isso sem ter que pedir ajuda, porque uma das coisas que eu também tenho que aprender, que talvez eu precise ter mais ajuda, aí um segurança veio e pediu, um ajudante lá do planeta. O que tu precisa fazer? Eu disse, eu gostaria de ir na roda gigante, mas não sei. Dizer, a gente te leva. Olha a diferença. Então fui. Aí depois de uma parte em diante que ele viu que eu conseguia ter mais independência, ele pediu se eu ia sozinha. Eu disse sim. E o trânsito no meio do público, o pessoal estava muito tranquilo. Por mais que tivesse muitas pessoas, as pessoas estavam respeitando uns aos outros. Só pedia com licença, eles deixavam passar. Não tinha nada, não vi nada de exagero, nada demais. Só vi pessoas se divertindo e respeitando o espaço do outro, espaço de descanso, o espaço da praça de alimentação, espaço do banheiro, espaço para lavar a mão depois, né? Todos esses detalhes, para ver o show, tudo mais. Cada um respeitando, sim, o espaço do outro. E fui, aí ao longo do trajeto para chegar na roda gigante, que era um lugar que eu tinha que andar mais devagar, porque a cadeira não rendia tanto, um planetário pediu se eu precisava ajuda, me levou até lá. Depois, lá, quando eu cheguei na roda gigante, o pessoal da roda gigante me colocou dentro do cestinho, aproveitei, tirei foto, fiz vídeo, que quem acompanha aqui viu, voltei pro meu QG, voltei para por zanzar lá dentro do espaço que eu estava. Se eu quisesse ter ido até o segundo palco, eu teria ido, porque eles teriam me levado, só não fui por opção minha, que também isso é uma questão, né, que eu posso escolher ou não. E foi assim durante todo o planeta. Aí para voltei para pousar, no outro dia dormi até as 10, que tinha passado do horário do café da manhã, achei que não ia conseguir tomar o café da pousada. Mais uma vez o atendimento foi maravilhoso e em vez de trazer só o que eu selecionei, ela trouxe tudo mesmo fora do horário, né, do atendimento. Aí para voltando, aí o pessoal foi aproveitar a praia, foi aproveitar a piscina, isso não podia por causa do meu pé,
mas em vez também da responsável pela agência se preocupar como que eu poderia me divertir mais enquanto que todo mundo estava na praia ou na piscina, também não foi atrás, por uma, ela achou, essa aí se vira, né? Mas tudo bem. Eu aproveitei para comer uns petiscos, umas coisas lá num quiosque perto da beira da praia, que não tinha acessibilidade, apesar de ter que ser acessível a esses lugares, e é necessário, mas me ajudaram. Então, mais uma vez, os funcionários ajudaram. Que assim, eu não estou dizendo que o lugar não tem que ser acessível, pessoal, mas olha o tratamento e atitude. Aí voltamos, 5 da tarde no domingo, para Caxias, para entrada no ônibus com o motorista e com a minha amiga ajudando, que poderia outras pessoas que estavam no ambiente também se ajudar, mas para ver como a visão de quem está ali, que não está na situação de se colocar à disposição de ajudar. Sei que ninguém tem obrigação, mas acredito que todo mundo pode se colocar no lugar do outro e na empatia aí de ajudar. E chegando no restaurante para janta, mais a mesma situação. E aí uma questão bem assim de começarem a tirar sarro e começarem a dar cara assim de forma cômica, sabe? Uma coisa bem feia, assim, que eu acho que as pessoas vão começar a pensar. Quando eu cheguei na parte do guichê, do pagamento, desculpa, aí o motorista do ônibus, ai, mas aqui tu não vai conseguir sair, porque a porta de acesso para pessoas com deficiência era na entrada. Eu disse, sim, eu disse pra ele, eu não vou conseguir sair, mas eu preciso pagar, ou tu quer que eu saia do restaurante, consuma e não pague? Então, eu vou passar na frente de todo mundo, como eu fiz a outra vez, com educação e os clientes do restaurante não tendo problema quanto a isso, e vou pagar e depois vou voltar tudo como fiz a outra vez. Aí depois, quando eu tava subindo do restaurante pro ônibus, que a minha amiga não tinha descido na hora da janta, porque ela não queria consumir nada, e eu tava indo devagar, né, porque eu, como eu não sou cadeirante, eu não tenho tanta agilidade como um muletante, aí a dona da agência, não sei, me dizendo, ai, tu tá cansada. Eu disse pra ela, não, eu não tô cansada. Eu disse pra ela, eu não sou um cadeirante. Meu tempo de locomoção é diferente de outras pessoas. Se tu quiser me ajudar pra ser mais rápido, tudo bem. Mas no restante, é pro meu jeito de ser. E tem que ter paciência de chegar lá. Eu não tava atrasada do horário que a gente combinou pra sair o ônibus. Então, né, esses comentários desnecessários. Chegamos em Caxias, meu pai foi me buscar, agradeci o máximo o atendimento que eu tive, mas ela viu que eu não saí nada feliz e contei tudo isso no meu programa de rádio. Eu tô contando aqui para vocês verem. Eu errei num detalhe de informações, mas ela, por ser um atendimento de serviço, deveria o básico funcionar, e quando a coisa não funcionou adequadamente, sim, houve falha, mas houve falha dos dois lados, como que ela deveria fazer isso acontecer da melhor forma dentro do calorão que se dá, como diz meu pai, né? Quando tu quer fazer, tu dá um jeito de fazer a coisa acontecer. E outra questão, por que que quando, se eu for fazer isso e fosse dar esse atendimento, esse suporte para outra pessoa, eu me imporia mais, ia exigir mais para outra pessoa do que eu exigir para mim. Então, também é um aprendizado que eu tive nesse passeio e nessa viagem. Obrigado e até o próximo encontro.